Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Resolvi começar esse vídeo com esse trecho bíblico que é mais que o suficiente para nos encorajar. E quantas vezes a gente precisa dessa palavra de encorajamento, né? E melhor ainda quando é uma palavra vinda direto do coração de Deus. Porque para mim já aconteceu muitas vezes, né, de esse pequeno trecho da palavra do Senhor ter um impacto tão grande na minha vida. Em alguns momentos a gente acha assim que a luta não vai ter mais fim, né? Não vai terminar. Algumas coisas, algumas situações que a gente passa na vida, alguns desafios que quando a gente está passando por eles, a gente acha que não vai ter fim, né? Que nunca mais vai ter fim aquela luta, aquele desafio. E aí a gente vem com essa palavra, lendo essa palavra e lembra o quanto Deus nos encoraja a ter persistência. O que adianta a gente no meio do caminho agora desistir, né? Quem sabe você é uma pessoa que está me escutando e você está batalhando aí na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento e você está pensando em desistir. Mas que proveito vamos ter, né, se a gente, de todo o nosso esforço, se a gente simplesmente desistir? Se a gente simplesmente jogar a toalha e dizer assim, é justificável desistir, eu já estou sem forças, eu não aguento mais, eu não vejo mudança nessa situação, né? Eu vou abandonar tudo, não quero mais isso para mim. Mas todos nós carregamos uma promessa dentro de nós, né? De Deus. Quando a gente se volta para o Senhor, Deus conversa conosco no nosso espírito. E no fundo nós sabemos o que devemos fazer. E a palavra do Senhor nos encoraja em muitos trechos. Um desses é esse que a gente leu no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, o versículo 7, que fala bem objetivo, né? É uma fala enfática que diz, sejam fortes e não desanimem, nos encorajando a ter persistência, a não desanimar, a buscar força. Quem sabe no meio da guerra, no meio da batalha, né? Vamos se imaginar numa guerra literal, numa batalha, como se nós fôssemos soldados. É óbvio que no tanto de esforço que a gente coloca ali naquela situação, na guerra, é claro que a gente em algum momento vai se sentir fragilizado, com vontade de desistir, com vontade de sumir do mapa. Mas olha que Deus nos fala, sejam fortes. Deus acredita na nossa humanidade, mesmo sabendo que somos pó, né? Sabendo que somos frágeis, mas Deus nos encoraja, sejam fortes e não desanimem, não deem lugar ao desânimo, não deem lugar à incerteza, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, que a gente possa se agarrar nas promessas do Senhor, que a gente possa buscar essa força, né? E espantar o desânimo da nossa vida, espantar os maus pensamentos da nossa vida. Porque quando a gente está cansado, quando a gente está exausto de uma luta, de uma batalha, a gente tem a tendência de ficar pensando coisas, né? Pensando em desistir, pensando não vai dar certo, isso não é para mim, eu não aguento mais essa situação, eu não quero mais viver assim, né? Então, são tantos momentos aí que quem sabe você carrega uma promessa do Senhor na sua vida, uma promessa para o seu casamento de restauração, uma promessa para a sua vida profissional de colher coisas boas. Quem sabe você está na época de plantar. E a época de plantar, ela não é uma época muito fácil. Muitas vezes a gente planta, a gente não vê o resultado ali na hora. A gente tem que ter persistência, assim como um agricultor. Ele planta ali a semente no sol, no calor, depende ali do tempo também, né? Tem que ter uma persistência para ter essa fé, né? Ter essa esperança de que vai ter uma boa colheita. E na nossa vida é assim também. Se você está num tempo de plantio, tenha persistência, não desanime, não desista aí no meio da caminhada. Confie na palavra do Senhor para você, palavra de restauração, a palavra de
de colher profissionalmente, a palavra de que Deus está cuidando de tudo, enfim, tantas palavras de esperança Deus nos dá na sua palavra e também na nossa vida, no nosso interior. E nós temos uma palavra aqui de esperança, né? Uma promessa, aliás. Pois o trabalho de você será recompensado. Então, Deus nos promete isso. Deus nos promete que se a gente for corajoso na nossa luta, se a gente não desanimar, se a gente persistir, o nosso trabalho ele vai ser recompensado. Deus vê o nosso esforço, Deus vê a nossa luta, Deus vê as nossas guerras, Deus vê o nosso esforço em não desanimar, né? Deus vê a nossa fé nele. E isso alegra o coração do Senhor. E ele também nos traz essa promessa, né? Que o nosso trabalho vai ser recompensado, se a gente não desanimar, se a gente não esmorecer. Então, que você se agarre nessa promessa. Tantas vezes a gente precisa, né, relembrar isso. Precisa relembrar que tudo são momentos na nossa vida, né? Às vezes que a gente está passando por fases mais desafiantes. Tudo são momentos que a gente está se sentindo mais fragilizado. Às vezes a gente acha que não vai dar conta, né? Que tá demais, o fardo tá pesado demais. Mas para tudo isso, Deus nos dá promessas. Pega o fardo de Jesus, que é leve. Não carregue o seu fardo sozinho. Né? Às vezes você está decepcionado, triste, cansado. Vá para o seu secreto com Deus. Coloque todo o seu fardo diante do Senhor, porque Ele troca, né, o nosso fardo. Olha só, Ele pega o nosso fardo pesado e nos traz um fardo leve para nós, né? Então, e aí acontece o milagre da gente estar vivendo, às vezes, uma vida que ainda a gente não está vivendo exatamente o que a gente quer, a gente está no plantio, a gente está na guerra, a gente está na dificuldade, mas o nosso fardo está leve, porque pegamos o fardo de Jesus, que é leve, e caminhamos em cima das promessas do Senhor para nós. Que você se agarre nessa palavra, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado na sua vida, sem forças para lutar, e que você medite nesse pequeno trecho, esse versículo 7 aí do capítulo 15 de 2 Crônicas, vou deixar na descrição. Medite nesse trecho, nesse pequeno trecho da palavra do Senhor. Se agarre a essa palavra, que Deus, pense assim em Deus falando aos seus ouvidos. Sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, compartilha com mais pessoas essa palavra. Abraço e até o próximo vídeo.